Graça e paz, povo de Deus, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos analisar o texto de Marcos, capítulo de número 4, os versos 35 ao verso de número 41. Eu gostaria que você pegasse papel e caneta para você anotar aquilo que Deus vai ministrar ao meu e ao seu coração. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Hoje eu quero explicar para você que as tempestades elas têm três características. Elas são inevitáveis, inesperadas e inadministráveis ao nosso controle. É algo que nos sobrevém de surpresa, sem aviso, sem alarde. Eu costumo dizer que as dificuldades elas não mandam um WhatsApp dizendo: amanhã eu vou chegar na sua vida. Elas simplesmente chegam e colocam a nossa vida que até então estava certinha, virando-a de ponta cabeça. Mas de acordo com esse texto, eu quero transmitir para você 4 razões pelas quais você tem que ter fé e não medo em meio à tempestade. Antes, eu quero dizer que, dependendo do horário que você estiver assistindo essa mensagem, nós vamos estar chegando na cidade de Campo Grande. Peço a sua oração por nós, tá bom? Nós vamos estar ministrando ali no 6º aniversário da igreja ICV, Igreja Caminho da Vida. Eu vou colocar o link da transmissão ao vivo do culto ali na aba post. Então, se hoje à noite você quiser assistir o culto e a pregação que nós vamos estar transmitindo ali ao vivo, você pode entrar pelo link que eu vou estar disponibilizando ali na área post. Para você que já está na comunidade nossa no WhatsApp, eu vou estar encaminhando o link lá também. Agora vejamos comigo 4 razões pelas quais nós devemos que ter fé e não medo quando o assunto é tempestade. A primeira razão é a promessa. Por quê? Jesus disse assim, passamos para outra margem. O destino final, ele já está garantido. Jesus não disse, vamos começar a atravessar e iremos naufragar. Não foi isso que Jesus disse. Vamos começar a atravessar, vamos precisar retornar por causa da tempestade. De acordo com o texto, o destino final dessa viagem dos discípulos e de outros barcos que os seguiram era a outra margem. Aqui você tem que entender que nós nos movimentamos baseado em uma palavra. E precisamos ressaltar que quando nós estamos nos movimentando por uma palavra, por um direcionamento do céu, não significa, escreva isso, anote isso, não significa que não haverá tempestade, não significa que não haverá revés, não haverá dificuldade, ventos contra nós. Significa que a palavra ela vai se cumprir, independente do que ocorra diante do trajeto. Pode haver gigante, pode haver muralhas de Jericó, pode haver Mar Vermelho, Rio Jordão, mas se você está se movimentando por uma palavra que você recebeu do céu, fique tranquilo. Nada do que ocorrer no percurso vai te impedir de chegar no local da promessa. Porque a promessa não foi o naufrágio. A promessa foi, vamos para outra margem. Só para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo, escreva comigo aqui nos comentários. Eu vou chegar na outra margem. Mas há uma segunda razão pela qual eu e você devemos ter fé e não medo. Sabe qual é? É a presença de Jesus no barco. Pois o texto diz que Jesus ia com eles. Aleluia! A presença de Deus conosco é o nosso descanso. O cristão ele não descansa em quão poderosa ou em quão grande é a sua cidade,
Não é nisso que está o descanso de um cristão. Não está em quão segura é a sua casa, em quanto tipo de alarme ele está acionado no seu carro. Não. A segurança do cristão está na presença que ele carrega. A Bíblia diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos investir em seguranças, isso é ótimo. Podemos investir em proteção física, emocional, tudo isso é ótimo. Mas o que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença de Jesus. É por causa dele que eu ainda prossegui. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele. Oh, aleluia. Escreva comigo aqui nos comentários. É por causa dele. Entenda isso nessa manhã. Deus, ele está falando ao seu coração. O que nós precisamos na nossa vida é a presença de Jesus. E se nós estamos em missão, quem está em missão carrega uma promessa. Observe, quem está em missão. Essa promessa que eu vou citar agora não é para qualquer um, é para quem está em missão. Ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dele está conosco. Mas há uma terceira razão pela qual eu e você não devemos temer a tempestade. Sabe qual é? É a paz de Jesus. Observe que em meio à tempestade, os discípulos estão desesperados, jogando para o mar tudo que eles podem jogar para poder aliviar a embarcação, para ver se eles chegam com vida do outro lado. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele dormia sobre um travesseiro. Preste atenção nisso. Como é que Jesus dorme em meio a uma tempestade? Jesus está se mostrando alguém desinteressado pela própria vida e pela vida dos outros? Jesus dorme porque ele desconhece o perigo da tempestade? Não. Jesus dorme porque ele conhece o cuidado do Pai. Oh, maravilha! É por isso que Jesus está dormindo, porque ele conhece quem está cuidando dele. Quando nós conhecemos quem cuida de nós, nós descansamos em meio à tormenta. Porque desconhecemos o perigo da tormenta? Não, porque conhecemos quem está cuidando de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. Quando nós entregamos e confiamos nele, nós dormimos em meio à tempestade. É igual Pedro em meio à prisão. A Bíblia diz que um anjo foi enviado. E às vezes a gente prega que um anjo foi enviado para libertar Pedro, mas não foi a primeira coisa que o anjo fez. Antes de libertar Pedro, o anjo teve que acordar Pedro. Ei, quem que dorme com a sua vida sendo cogitada a possibilidade da sua vida ser tirada no dia seguinte? Porque Tiago já havia morrido, decapitado. E como as pessoas à volta haviam gostado, provavelmente o próximo a ser decapitado seria Pedro. Mas Pedro dormia. E o anjo então não só teve que libertar Pedro, mas teve que acordá-lo. Pedro desconhecia o perigo? Não, ele conhecia a promessa que ele carregava. É sobre isso que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração nessa manhã. Nós precisamos descansar, não é porque desconhecemos o problema, mas é porque conhecemos o nosso Deus. A quarta e última razão que nós temos para ter fé e não medo é o poder de Jesus. Pois o texto diz assim, e ele declarou, acalma-se vento, aquieta-se mar, e fez grande bonança. E os discípulos ficaram boquiabertos, pasmados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse? É o meu, é o seu, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele foi quem disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E se nós estamos nas mesmas pegadas do Mestre, tenha certeza, a vitória chegará sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu declaro essa palavra nessa manhã. A vitória de Deus chegará sobre a sua vida. Você ainda terá motivos para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Curta, comente e se inscreva aqui no canal para que você possa receber mais devocionais como esse. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você entrar na nossa comunidade no WhatsApp, onde eu compartilho ali os vídeos que nós postamos aqui no canal.
E convido você também a adquirir o nosso material atualizado, Palavras que Tocam Vidas. Se você é um pregador iniciante, está abrindo culto na sua igreja, está tendo oportunidade para falar em células, ou queima no seu coração a vontade de falar de Jesus, esse material aqui ele vai te ajudar. Nele hoje tem mais de 264 esboços prontos, tem 10 aulas onde eu te ensino a como extrair o máximo de um esboço de pregação. E eu atualizei ele essa semana colocando um treinamento específico para o obreiro que eu ministrei na igreja a qual eu congrego. E eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida e você vai estar apoiando o nosso projeto. Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo Devocional Diário. Forte abraço.